O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast. Agora sim! Podcast Dinamizador no ar! Sejam bem-vindos, Batutada! É muito bom tê-los aqui conosco. E se você caiu de paraquedas nesse episódio, eu vou fazer uma retrospectiva. Os últimos 3 episódios, o 15, 16 e 17, eu fiz entrevistas com o pessoal aqui de Portugal, né? Estou em Lisboa há 1 ano e agora comecei com esse intercâmbio, trazendo para os brasileiros uma visão de como funciona, de como acontece a animação aqui. Antes disso, eu trouxe convidados para falar do mercado de animação pós-pandemia. Então, corre lá se você quer dicas, opções de trabalho, ali é o canal. E hoje eu vou voltar à nossa essência aqui do Dinamizador, que é falar de temas mais densos. E como somos comunicadores, apresento a comunicação não violenta com a mãe girafa Arlete Aquino. Ajeite o seu fone, aumente o volume e bora dinamizar! E olha que legal, hoje eu tenho aqui a mãe girafa Arlete. Tudo bem, Arlete? Tudo bem. Como é que está Portugal agora, Aruan? Portugal está na primavera, tem dia que está calor, tem dia que está frio, mas está lindo como sempre. Um lugar bonito. Tenho ótimas recordações, memórias afetivas incríveis desse local. Que bom. Eu me apaixonei por aqui também e acho que não saio mais. Volto para o Brasil para ver amigos e família. Eu estou muito feliz com sua presença, já quero agradecer. E hoje vamos falar sobre comunicação não violenta. Uau! Uau! Maravilhoso, tema maravilhoso. Bom, eu também fico muito lisonjeada com o convite, espero poder sanar as dúvidas das pessoas, mas gostaria de antecipadamente dizer que a CNV ela já está em 75 países, né? E é impossível a gente conseguir colocar todas as questões, todas as formas de abordagem, por quê? A CNV é como você aprender uma língua nova. Então, você vai aprender inglês, por exemplo, que eu cito isso como exemplo, e você vai lá, faz o curso, Aruan, e aí depois não treina. Isso fica difícil de ser praticado e a gente acaba pensando que a gente não tem habilidades para isso, mas não é. É uma prática intensa, porque você tem que mudar seu mindset, você tem que reestruturar a forma de falar, acreditar na CNV, que é um grande passo, para depois você praticar. Então, eu gostaria, assim, de dizer, para iniciar de forma bem sucinta, que a CNV, ela promove competências emocionais que são extremamente necessárias para desenvolver e você formular pedidos autênticos, sabe? Sem cair na passividade, ou anulação dos seus verdadeiros propósitos, necessidades. Não é que você seja uma pessoa maravilhosamente tranquila e que você nunca fique com dificuldade de se comunicar. Mas o que nós trabalhamos é num formato de roda. A gente conversa com as pessoas têm a possibilidade de colocar suas dúvidas e a gente auxiliá-la a pensar por si próprio e desta maneira a CNV propõe uma vivência, uma metodologia altamente participativa. Então, nos jogos que nós fazemos, nas trocas das pessoas. Jogos? Olha só, então quer dizer que tem muitas coisas que você está dizendo aí que entra no universo da recreação e da animação. Total. Eu gosto de falar das emoções. E outra coisa que eu anotei aqui do lado, eu vou anotando, porque assim, a maioria das pessoas que estão ouvindo aqui, como eu, não conhecem muito a CNV, né? E é uma ferramenta de comunicação, que é a nossa principal ferramenta como recreadores.
sem a comunicação, a gente não é nada. Comunicação verbal, a não verbal, a facial, a corporal. Porque, na verdade, a gente trabalha conectado. E se nós nos unirmos, como você está citando, todas as esferas, nós vamos chegar numa reflexão que a gente pode planejar o que falar de forma positiva e autêntica. Eu não estou querendo dizer que, vou repetir um pouco disso, que nós estamos deixando secundário os nossos sentimentos, porque a gente tem que só agradar o outro. Não, pelo contrário, a gente até tem um apelidinho, assim, interno, que nós somos muito sincericidas. É que eu falo não, e eu não estou preocupada na CNV de agradar o outro, entendeu? Eu posso explicar para o outro o que me levou a dizer não, justificar, mas não querer agradar o outro. Então, não é uma situação passiva em que os pais que estão ao seu redor ou os recreadores falam assim, não vai dar certo, porque aí eu não posso colocar limite. Não, você pode colocar limite, mas existe uma forma de falar. Eu acho que é um estigma de que para criar limites numa criança não pode ser muito dócil, não pode ser muito amoroso, porque a criança tem aquela questão de ser impositiva. Então o limite só vem com coisa dura, assim, com uma resposta, com uma energia mais... Sim, e na verdade é tudo que nós não queremos para nós. Né? Nesse sentido é que a gente reflete um pouco sobre conexão, empatia, né? Porque eu quero, a minha necessidade básica, vamos falar um pouco de necessidades. A gente pontua muito isso na CNV. Eu, Aruan, Dildan, qualquer outra pessoa que está nos ouvindo. As nossas necessidades básicas são beber água, ter alimento, um ar para respirar. E essas necessidades específicas eu não quero. Eu quero que o outro faça o que eu quero. E aí a gente leva um conflito a chegar numa fase tóxica que nem ninguém consegue mais se comunicar, principalmente nesse período em que estamos mais próximos das pessoas que amamos. Sim, sim. Porque é mais fácil, né, Aruan, decidir como falar com o cliente, né? Você não vai falar aquela palavra que você fala dentro de casa. A gente é muito dócil com o cliente, né? Ele sempre é tratado ali de um jeito não violento. Mas em casa a gente solta tudo. Isso. Então, a gente começa a ter esse padrão reativo na comunicação. Deu, levou. E quando você cita, né, que as pessoas acham que falar normal com alguém, num tom assim que nem nós estamos conversando, é não impor limites. Sim, pela maneira que nós somos educados, isso é pura verdade. Nós temos crenças que nos limitam muito. Então, a gente entende que bater funciona, que coerção funciona, castigo funciona, só que a gente tem que observar isso, depende da faixa etária, da localização que a pessoa está. E depois, assim, o que eu pergunto para você agora, Aruan, no caso da recreação, você pode agredir alguém? Não, jamais. Ninguém. Então, como é que agredir dá certo? Eu penso que se agredir desse certo, a gente não precisava agredir sempre, né? Porque não é uma vez só que a gente agride constantemente, ou seja, não é uma ferramenta que tem dado muito certo. Como você citou no início, tem a comunicação que é verbal, que já é agressiva por si só, e a comunicação não verbal, que são os gestos, a maneira que a gente se posiciona. Então, você quer dar uma notificação para a pessoa, mas que ela nem pense em discutir com você. Uhum. E hoje, a criança e o adolescente, ele não vai aceitar. Ele vai perguntar, no mínimo, por que não posso? Isso é muito bom, porque você não vai ser molestado por ninguém, você não vai permitir agressividade de homem para mulher, porque você sabe o que você quer. E tem uma pergunta que a gente faz no CNV, que vocês podem refletir junto comigo, é assim, o que está vivo dentro de você? Sabe, qual que é a sua necessidade? Sua necessidade é impor para você conseguir o que você quer, mas você fica feliz ao ver que alguém fez o que você quis, mas não o que era essencial para a pessoa?
Então a gente pensa muito assim, que tal olhar e focar no prejuízo que isso está causando a longo prazo. Isso seria empatia? É porque a empatia na CNV não é dizer assim, eu sei o que você está sentindo, que você não sabe nada que o outro está sentindo, a não ser que ele se manifeste. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático, né? A sua criança lá vai na recreação e você percebe que ela está bem agressiva. Então você fala assim para ela, olha, eu entendo o que você está passando, sua família deve ser assim, seu pai deve ter brigado com você, mas fica bem aqui. Ela vai dizer, não foi isso. E aí ela fala assim, se você quer adivinhar, né, no pensamento da criança, às vezes ela não verbaliza. Então agora que eu vou ficar mais violento ainda, porque você acabou de me julgar. Te dei uma chance de aproximação e você me julgou. Então já fecha ainda mais, né? O ponto mais, se você me perguntar qual é o ponto que define a CNV, é o não julgamento. Só que é uma chavinha no nosso cérebro que você tem muita dificuldade de desligar. A gente julga até quando a criança chega na atividade e já vem até mal vestida. Vamos supor, você fala assim, nossa, essa mãe não cuida. E aí você acha que é legal julgar o outro, mas você não gosta que julgue você. Então, se você desenvolveu, planejou uma recreação e alguém fala, nossa, que coisa chata essa recreação, nossa, aí você... A raiva é um sentimento secundário para nós da CNV. A gente tem que olhar o que tem atrás da raiva. Então, isso é uma sensibilidade que, com a prática da CNV, você descobre facilmente. Eu acho que a necessidade do Aruan hoje, fazendo essa conversa comigo, é levar conhecimento, mobilizar pessoas a refletir como elas estão se comunicando. Faz sentido? Acertou! Essa é a minha proposta com o podcast, é gerar essa coceirinha, que a pessoa fique curiosa. Porque não dá pra gente criar um conteúdo muito denso aqui, são poucos minutos, né? E quero ir atrás, essa é a minha intenção. Mas sabe o que acontece? Quando você falou que a gente julga, nós julgamos mesmo. É uma chavinha hiper difícil de desligar. Então você fala assim, então vou usar empatia, eu não quero que faça comigo o que eu não faço com os outros. Não. A questão da CNV, ela aborda o seguinte, eu não vou julgar se não for fato. Se for fato, eu posso até dizer o que eu sinto em termos de julgamento. Então, por exemplo, a criança na recreação chutou o amigo. Tá. Se você observou que isso foi um fato, ela começa os primeiros passos, em cima de fatos. Eu vi você chutando o Joãozinho. Aí você entra rapidinho com o sentimento. O que você sentiu? E é muito difícil nomear sentimentos. Apesar que os adolescentes e crianças são craques. Quando eu faço prática, eu fico de boca aberta. Mas é assim. Aí você fala, eu me sinto chateado, viu? Sabe, eu tô frustrado. Você coloca em primeira pessoa. Não é o que você me fez sentir. Que ninguém faz você sentir nada. É você que sente. E aí a pessoa olha para você, nossa, no mínimo ela fala, puxa, eu causei isso em você, isso muito rápido. Em outro momento você fala assim, aí você faz um pedido rápido e claro, que tal você me ajudar a controlar sua perninha? Quando a gente alonga demais a fala, a criança ouve de acordo com a idade mental dela. Se ela tem 3 anos, ela vai ouvir 3 minutos. Sei. Sabe? Faz então sentido? você tem que O cérebro está em desenvolvimento? Isso, mas ela não ouve muito tempo. Então, se você ficar permeando muito, olha, sabe o que é? Papai do céu não gosta, que chute, ou se não, eu vou ter que chamar sua mãe. Nada disso. É uma conversa formal, rápida e bem discreta, porque a CNV, ela é muito rápida. Os diálogos são curtos. Aí você vai dar a opção para a criança te responder, ou nem vai responder. Ela já interpretou os seus sentimentos. A empatia não é dar conselho para os outros. Bom, vou te contar uma história. Eu, quando era pequeno, eu não batia nos meus amigos. Aí parece que é aquela lição de moral e depois a gente ouve, tá bom, já entendi. A criança pergunta assim, eu estou perguntando da sua vida? Não perguntei nada da sua vida. Porque a gente tem essa chave do julgamento e dentro da recreação eu vou levantar um outro tema.
A gente vai pingando de tema aqui, você já percebeu, né? Tem alguns recreadores que também são de outras áreas. E, de repente, eles conseguem dar um laudo comportamental muito rápido. Essa criança tem hiperatividade, tem síndrome de transtorno bipolar, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, você conhece essa criança há quanto tempo para dizer isso? Porque virou um diagnóstico de padaria. Todo mundo tem aquilo. Todo mundo é hiperativo. Todo mundo tem déficit de atenção. Eu não sei o que acontece. Na verdade, a gente demora... Entra no julgamento isso? Total. E o que acontece? Você se desconecta na hora da criança, do adolescente. Na hora. Porque é muito longe da criança entender o que ela tem. No consultório, eu procuro nem dizer para as crianças o que elas têm, porque elas acabam usando isso para dizer, olha, tia, sabe o que é? Eu sou hiperativo, então eu vou quebrar seu consultório inteiro. Se você perguntar para ela o que é hiperativo, ele não sabe definir, ou ele só fala assim, é bagunceiro, né? Uhum. É isso que dá a conotação que você situou. É uma linguagem que bloqueia a conexão, assumindo um julgamento moralista, sabe? Então, o propósito da linguagem da girafa, que é o símbolo da comunicação não violenta, é criar uma qualidade de conexão. Existem crianças, eu acho que você já assumiu esse papel, de criança que quer ir para a recreação para ficar longe da família. Diagnosticar não é empatia. Não é. Entendeu? E também não é contar a sua história para a pessoa que você está empatizando com ela. O que é empatizar para nós? É você oferecer escuta, sabe? Ouvir o que a criança está falando. Mas normalmente as crianças não falam, Arlete. Olha, durante um processo de jogos, ela fala. Porque ali ela mostra como que ela lida com o trocar, o dar. Então, a criança está mostrando uma expressão corporal. A gente tem que analisar o que o outro está sentindo. Se você pensar que aí do lado de vocês, na Alemanha, que é um país considerado pobre de sentimentos, é o lugar que a CNV mais se adaptou. Quando eu estive na Alemanha, minha filha fez doutorado na Alemanha, eu vi as professoras falando CNV em sala de aula, os alunos usando aquilo como uma fluência, entendeu? Em Portugal, eu também vi, mas em alguns lugares específicos, que eu não posso ainda citar o nome, porque eles são mais... qualquer desses lugares são mais restritos, e a gente não pode nem fotografar também, né, as crianças. Sim, é verdade, é bem restrito. O que acontece? A busca de qualquer país, e vocês, recreadores, e nós, educadores, é o quê? Descobrir como é que a gente lida com essa geração que está aí. Essa geração não vai aceitar a coerção, não vai aceitar o castigo, não vai aceitar o tapa, a não ser que ela continue dando muitos tapas nas suas esposas quando eles crescem, porque é o que nós temos hoje dos adultos. Adultos que acham que é normal agredir uma mulher. Né? E isso vai num crescente, ou a gente interrompe isso na faixa etária que vocês lidam, crianças e adolescentes, ou não. Agora, por que o adolescente quer estar com vocês? É óbvio que ele não tem espaço em outro lugar. E vocês, recreadores, se puderem, na minha opinião, fazer essas rodas, primeiramente para reconhecer as necessidades das crianças, para depois atribuir uma atividade em si. O que acontece? Vocês são despojados, vocês se vestem de uma maneira despojada, vocês sentam no chão e eles conseguem entender, bom, esse cara está no meu nível. Uhum. Ele não é melhor do que eu. Porque o que acontece, esses efeitos moralistas, de que quando eu era pequeno eu não fazia o que você fazia, lógico que a criança sabe que é mentira. E aí eles começam a tentar descobrir quais são os seus pontos falhos para ele poder mostrar que ele não é que a integridade que o pai mostra não contribui, não faz sentido. Mas a gente faz esse escudo justamente para não mostrar a nossa fragilidade. E soa um pouco de falso moralismo. Tem um momento que o adolescente, principalmente, ele percebe que os pais não são perfeitos, que eles cometem erros, mas eles
de repente agiram de uma maneira que nunca foram iguais, como você mesmo disse, né? Nunca se colocou numa postura de, olha, eu também sou ser humano, eu também estou passível de erro. E não quero ficar aqui pregando o falso moralismo. E aí vem uma coisa aqui, Arlete, muito interessante. Quando você fala que essa geração não vai se curvar a agressão e tudo mais, e aí gera na internet eu não sei se você já ouviu falar, geração Nutella. Fazem comentários, essa geração, que na minha geração ninguém reclamava do bullying, minha mãe e meu pai me bateram e eu tô aqui, tô bem. Essa geração só quer reclamar, não vai dar em nada, geração perdida, geração mimimi. Tem uma frase muito linda que eu uso na CNV, que é assim: como apagar o incêndio sem antes descobrir o suprimento de combustível que alimenta as chamas. Então, por exemplo, você entrou no seu apartamento, chegou lá, você fala, amor, que cheiro é esse? Tá queimando alguma coisa? Eu fui cozinhar e queimei a batata, por exemplo. Aí você fala, que bom. Que bom. Então, você observou algo errado, então você evitou o incêndio. Qual que é o suprimento que a gente está dando para as pessoas para ver o incêndio? Será que eu estou rotulando e depois, quando a criança me chuta, eu não sei por quê? Será que eu estou dando apoio para discriminação, dizendo que antigamente não era assim? São épocas diferentes, só isso. Se você quer mesmo dizer como era no passado, tudo bem. Mostra um celular antigo que eles vão gargalhar. Mostra. Conecte-se com ele. Até ele pode perguntar, mas o papai, ou mamãe, ou o tio tal, como que vocês faziam com o celular feio desse jeito? E aí você gera uma comunicação com a criança. E possivelmente, quando ela vê que você foi verdadeiro, que você foi imparcial, quando ela precisar contar uma coisa muito secreta, ela vai procurar você. E não aquele ditador ou a ditadora. É verdade. Então vocês têm uma responsabilidade muito grande porque vocês estão muito ligados ao lúdico. Né? Então o rótulo da geração que você pertence ou do núcleo que você pertence não faz sentido. Eu trabalho com crianças de todas as classes sociais. E quando entra no consultório, eu não falo assim, fulano que paga menos, fica lá fora. Fulano que paga mais, entra depois. Eu coloco todos juntos. E eles não perguntam para si mesmos se eles têm dinheiro. É lógico que é perceptível pela vestimenta, pelo celular última geração, mas quando vai fazer atividade, as dificuldades são as mesmas. Eu vou fazer um raciocínio, né? Vou desenvolver um raciocínio. Eu acho que essa questão de a geração mimimi, essa geração que fala de tudo, que chora de tudo, é justamente porque eu imagino que antigamente não tinha a liberdade que hoje nós temos de nos expressar. Eu lembro que se eu tivesse algum tipo de reação com minha avó ou com alguém mais velho, que fosse fora do tom, eu levava logo um tapa na boca. Respeito os mais velhos, não é assim que se fala. Mas também ninguém parou para analisar o porquê de uma criança de 6 anos estava reagindo daquela maneira. O que havia por trás daquela emoção que fez com que eu reagisse respondendo a minha avó? Será que eu não estava cansado de ser julgado? Ou sentia alguma questão de injustiça? Ou havia algum sentimento reprimido? Nunca foi tão grande o número de adolescentes que querem morar longe dos pais. Antes, as pessoas moravam juntos com os pais, sendo desrespeitadas, sendo agredidas verbalmente, fisicamente, porque não tinha essa possibilidade de ser independente dos pais. Então, os pais ficam desesperados quando o filho quer fazer uma faculdade longe, muito longe. E o que eles usam, que é muito comum, é a chantagem. Mas eu vou ficar sem você, filho. Nossa, mas será que você sabe cozinhar? Será que você sabe se virar e tudo mais?
como que você vai fazer isso se você não sabe, nem tem dinheiro? Quem dá dinheiro para você sou eu. Aí começa a trabalhar compensação. Uma chantagem. E a chantagem, que é o que a CNV diz assim, acabou, conversa acabou, não tem mais conversa. O contrário, qual seria? É fato. Então você quer mesmo ir. Tá bom, filho, você quer mesmo ir? Aí eu vou colocar o meu sentimento para você. Olha, eu fico muito preocupado, né? Assim, com medo, eu preciso de clareza, eu preciso entender essa inspiração sua. Então, os meus sentimentos. Sim. Então, a minha necessidade, filho, é entender assim, como que você vai se organizar? Quais seriam as suas expectativas, filho? É de ter essa segurança de que não é no escuro, né? Que o adolescente está indo, mas que ele tem um projeto claro e que vai dar certo. Então, a insegurança gerou essa defensiva do pai. Mas de repente ele não tem nada planejado, ele está indo no oba-oba. Aí ele vai falar, poxa, pai, não pensei nisso. Da maneira que o pai expressou, sim. Da maneira que o pai expressou-se com dignidade e com respeito, ele vai falar assim, poxa, pai, não pensei nisso. Aí o pai se conectou com o filho. Vamos fazer o seguinte, vamos se preparar? Ver quanto que é uma moradia fora. Se ele falar, pô, pai, você é chato, você não queria tanto que eu passasse? O que você quer agora? Você me forçou a vida inteira a estudar e começa aquele ranzizice do adolescente. Sim. E aí você retoma e pensa, bom, eu tenho que passar para ele os meus sentimentos primeiro. Puxa, filho, é verdade, eu sou mesmo. Sabe por quê? Porque eu te amo, porque eu sinto, assim, me inseguro, sabe? Eu não estou muito confiante em mim, se eu posso dar suporte para você, meu filho. Você sabe que é meu sonho, mas eu não sei se eu consigo. Daí o filho já fica, poxa, coitado do meu pai. Ele não está querendo me abortar os meus sonhos. Ele só está colocando a realidade. Existe uma coisa na CNV que eu queria contar para você, é assim. Ele chama parafrasear. Então, o adolescente ou a criança falou assim, tio, essa brincadeira é chata pra caramba, hein? Você não tem uma coisa melhor? Então, aí você tem 10 segundos, que são os delays que acontecem no Stories. Você fala assim, aproveita os 10 segundos seus, pra você não explodir. Tá, aí você parafraseia. Então, eu ouço você dizer que a brincadeira que eu criei é chata. Parafrasear é repetir o que a outra pessoa diz para dar tempo de respirar e pensar em algo menos impulsivo. Perfeito. E Gostei. E a pessoa na sua frente vai se ouvir. Ela pode dizer assim para você, não, eu não falei isso. Ah, desculpa, você não falou isso? Você pode repetir então para mim? Não, sabe o que é, tio? É que eu já brinquei disso. Ela vai diminuindo, pouco a pouco. Ah, diminuiu o tom já. Sabe o que é? É que eu já brinquei muito disso na minha escola. Eu pensei que você tinha uma coisa diferente. Aí você parafraseia de novo. Se você não sabe responder, você parafraseia de novo. Ah, então eu entendi que você quer uma brincadeira diferente. E que essa brincadeira você já conhece. Aí conecta total com ele. Uau! Total. Eu tô vendo a situação acontecendo na minha frente aqui. Que ótimo! Fico feliz! Porque aí isso acontece. Aí você fala assim, nossa, eu sou um babaca, porque eu tô repetindo o que o outro tá falando. Aí o outro fala assim, você tá surdo? Por que você quer que eu repita? Porque ela não tá acostumada com a sua linguagem CNV. Aí você fala, então, cara, sabe o que é? Às vezes eu falo tanto que eu preciso ouvir o que eu falei, que eu preciso desse eco. Na verdade, o eco é pra ele, né? Aham. Nossa, aí que legal fazer o eco. A pessoa, ela ouve o que ela disse, entendeu? Ela ouve o que ela disse. Agora, se ela falar assim, falei mesmo, que essa brincadeira é um saco, que eu não gosto. Não rolou ainda aí a conexão. A conexão. Aí você parafraseia de novo. Ah, então tá. Você está dizendo que é um saco essa brincadeira. Será que então você tinha uma brincadeira para contar para mim, para me ajudar? O adulto pensa que isso, alguns recreadores pensam assim, você tá louca. Se eu falar isso para ele, ele manda em mim. Não é mandar, você pode falar assim, essa brincadeira que você gosta? Tá bom, da próxima vez a gente faz essa, pode ser? Aí você mostra para a criança, você não chegou lá impondo.
Porque ela está vivendo num espaço, provavelmente, eu não estou falando que é, num espaço que ela é super coagida. Exatamente. Você faz do meu jeito, você faz do meu jeito. Uhum. Então ela vai chegar para você e vai dizer, você é mais um adulto chato? Mais um que quer controlar tudo? Isso. Então a gente usa muito parafrasear. A hora que a gente se ouve, a gente fica com uma cara de tacho, né? Vou falar esse termo. Porque você fala assim, nossa, eu falei isso? Nossa, eu fui rude mesmo, hein? E eu vou te dizer, Arlete, que eu já vi recreadores fazendo isso, não estão super bem-humorados, de conseguir se conectar com a criança, que às vezes está irredutível, ela não quer ser mais controlada, então é um momento que ela quer ter liberdade ou que ela quer ser ouvida, né? E também já vi, deixa eu imaginar aqui, 2 outras respostas que me vêm à cabeça rapidamente, que não quer brincar, não brinca. Ou seja, não faz questão nenhuma de se conectar com a criança e ele quer dar atenção para a maioria. Só que, às vezes, ele se desconecta de uma e essa uma que desconectou vai levar outra, que vai levar outra. Você não sabe a conexão que aquela criança tem com o restante do grupo. Então, não quer brincar, não brinca. Aí ele vira e fala, quem quer jogar futebol comigo? Acabou, você perdeu o grupo. Porque o futebol é quase imbatível, né? E acontece isso. Então, eu vou colocar uma coisa muito pesada para você agora aqui, que sempre foi muito pesada para mim, e aí eu ofereço empatia para todos que estão nos ouvindo. A comunicação não violenta, ela vem primeiro na questão intrapessoal, eu vou explicar os 3, depois interpessoal e depois de forma sistêmica. Então, se você é uma pessoa encanada, que só se inspira em coisas negativas, que tudo é contra você, você vai primeiramente receber isso porque a sua energia está colocando. Então, você está na função errada. Porque ser recreador e ser professor, ele precisa primeiro se conhecer. Então, o que você está se alimentando na questão intrapessoal? Tudo é contra você. Aí depois você está preparado para uma interpessoal. A interpessoal na comunicação não violenta é eu e mais um. Então, quando eu não estou bem comigo, não adianta que eu não vou conseguir ter bons relacionamentos, seja amorosos, né, ou até com uma criança. Aí você pensa assim, se eu me conheço, para você me explicar alguma coisa, você tem que repetir 30 vezes. Olha, para mim, eu preciso que venha no papel. Ou para mim, eu preciso planejar a aula dessa recreação, não me chame na última hora. E depois a última que eu falei é a sistêmica. Como que você vai chegar no sistêmico, que é muitas pessoas ao seu redor, e querer controlar o sistema? Você não vai controlar. Porque você não sabe nem o que você quer fazer. Por exemplo, você tem 3 recreadores no seu grupo. Se ele se conhece bastante, ele fala para você, Aruan, eu vou pegar a primeira turma. Aí depois eu vou lá no banheiro, ficar um tempo lá dentro, me reposicionar, lavar o rosto, dar um berro. Aí eu pego a segunda turma. Você pode fazer isso para mim? Negociar. Tá. É o que a gente não sabe fazer. Já joga em equipe, né? Olha, ele precisa desse tempo, né? É uma transformação de dentro para fora. Eu acho que é isso que o Gandhi dizia, não era? A transformação no mundo começa de dentro para fora. Marshall Rosenberg criou tudo que criou baseado em 3 grandes personas. Primeiro, Jesus Cristo. Olha, muito bom. Ele leu tudo de Jesus. Uhum. Depois ele leu Gandhi. Depois ele leu outros e outros grandes filósofos. Eles existiram nesse mundo para nos ajudar. E na forma sistêmica que nós estamos agora, Brasil, Portugal, conversando, essa afetividade, esse suporte, esse cuidado, dá uma estabilidade para todos nós, porque não há diferença, como não há diferença naqueles rótulos de pessoal raiz ou pessoal Nutella. Todos nós estamos na mesma vibe. Certo. Então, todos nós precisamos de ternura, de amor. A girafa, ela é a maior representante da comunicação não violenta, porque Marshall usa a girafa e o chacal. Chacal lá nos Estados Unidos é raposa para nós.
Então, o chacal é o resmungão, que está o tempo todo questionando. E a girafa tem o maior coração dos animais terrestres. Ela vê as coisas pelo amor. A girafa, ela tem o maior pescoço dos animais hoje. Antes eram os dinossauros, hoje é a girafa, enquanto ela não morrer. Ela tem uma visão sistêmica, ela olha lá para frente. Então, ela olha bem no alto. Sabe a fumaça que eu falei? Sabe, o que tá tendo nessa criança que ela não quer brincar? Uhum. Que tal parar um pouquinho, ou um dos recreadores sair para conversar com essa criança? Não é conversar com indagações. Por que você está assim? É falar assim, nossa, o que você acha daquele bichinho ali? E o que você acha daquele negócio ali? Nossa, que cor bacana do seu sapato. E começar a se conectar para ele sentir segurança. Talvez ele não verbalize o que ele está sentindo. Mas ele vai se conectar com você. E se ele não quiser brincar, qual o problema? Ele sentar ali e ficar esperando. Verdade. Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema de dar um tempo? Quem que não quer um tempo para ficar no ócio? Eu acho que tem um estigma que o recreador, para ser bom, ele tem que estar sempre com o grupo animado. O grupo tem que estar sempre fazendo barulho, sempre em euforia. A minha escola é do acampamento, então nós temos muitos tempos. Tem o tempo do acordar, que ele tem uma energia, ele pode ser uma energia... os dias se repetem, então é difícil todo dia tá bem enérgico logo de manhã. Temos o período, o tempo de comer, temos o tempo de apreciar a natureza, de tocar o violão, temos o tempo de olhar para o pôr do sol, temos o tempo livre, direcionado. A criança pode escolher o que fazer, inclusive ficar deitado no gramado sem fazer absolutamente nada, né? Quem vê de fora acha que é nada, mas ali dentro tem uma bomba de química, né? de emoções. Uhum. E tem o tempo da atividade direcionada. Então é gostoso a gente viver cada tempo à sua medida. E existem outros eventos, é uma grande festa. Então, do começo ao final é aquela energia. Só que também, eu não sei se precisa ser sempre naquela energia, ou se pode ter naquelas 4 horas de festa, um momento de vamos sentar, fazer um círculo, vamos tentar perceber, vamos, sei lá, conversar. Sem dúvida. Tem uma frase que eu uso, que se você quiser levar para toda a vida, faça como eu. Uhum. Separa o que é teu do que é do outro, sabe? O que tem no outro que você acha que é teu? Porque muitas vezes a criança que está ali parada pode mexer com a sua dor. Você fala, eu era assim, eu era excluído e eu preciso incluir esse menino. E às vezes o menino quer ficar lá sentado, não quer mesmo participar. É muito importante ter o ouvido da girafa. Ela ouve, e a girafa, como ela não fala, ela tem a habilidade de ouvir o outro, sabe? Ouvir também a expressão corporal do outro. Uau, é uma super metáfora, muito boa. É muito interessante. Quando a gente usa as metáforas, que nem você citou muito bem, obrigada, você consegue lembrar daquilo. Então, Marshall usou a girafa para isso. Na CNV, vou contar um negócio para você que eu acho que você vai se identificar. É muito louco. A gente se reúne com 300, 500 pessoas e todo mundo vai num lugar, todo mundo cuida. E se você levar criança, eu tenho que sair do meio da palestra, da atividade e ir lá cuidar do filho do outro. É revezamento. E tem gente que no meio da atividade deita no chão e dorme. Ninguém levanta o cara e fala, você tá aí deitado, dormindo, eu tô falando aqui na frente. Dominique Barter, que é a pessoa que eu mais posso dar referência na comunicação não violenta, que viveu 18 anos com Marshall Rosenberg, ele deixa livre. As crianças entram no meio e falam, tio, eu ouvi você dizer não sei o quê. Ele responde e a criança não precisa mais chamar atenção, porque ela foi atendida, e a gente continua desfrutando do espaço. E que você vai potencializar a sua atividade sem pensar que ela foi em vão. E também está tudo bem. Agora, uma coisa que na sua fala eu detectei, aí eu queria uma opinião sua, né?
Por exemplo, eu tenho uma memória de um evento que eu fui fazer numa empresa, Dia das Crianças. E os funcionários foram convidados a levar os filhos. Olha, traz seu filho que vai ter aqui a animação. Havia uma criança que queria sempre responder tudo, queria sempre participar. E aí você dava espaço para a criança participar. Só que aí desperta um efeito que exacerba aquela necessidade de aparecer. E ela quer aparecer sempre. Como é que a gente pode lidar da melhor maneira? Porque acaba ocorrendo o efeito Minion. O efeito Minion é aquilo que ele não vai parar mais. Você entende? E a gente tem pouquíssimo tempo. É um evento de 6, 8 horas, mais 8 horas. E aquilo aconteceu bem no começo. Como é que eu me conecto com ela? Muito bom. Na verdade, o posicionamento seu diante da criança já interfere nessa fala. Então, o posicionamento corporal. Se você estiver em pé, ela vai não aceitar o que você vai dizer agora. E se você estiver no mesmo nível dela, olhando no olho dela, que às vezes essas crianças têm muita dificuldade de olhar no olho, você vai pedir que ela olhe para você, principalmente nos olhos. E aí você vai ver se você está fazendo julgamento, se está fazendo fato. Se você está dizendo que é um fato agora, me contando que ela fica perguntando, querendo atenção exclusiva para ela, você vai falar o fato. Gabriel, você já perguntou tantas vezes. Tá. Aí ele vai contar. Aí você vai colocar o fato para ele. E ele não vai falar assim, você tá. Se você colocar fato, ele não vai perceber que você está julgando. Aí você fala, olha, sabe o que eu sinto? Eu sinto uma frustração imensa. Mas você não vai falar no tom verdadeiro. Eu me sinto irritado, me sinto desprezado, me sinto a palavra que você quiser. Porque a lista de sentimentos e nomear sentimentos, quando você usa uma palavra mais rebuscada, a pessoa ainda olha mais para você. Me sinto preocupado, sabia? E aí, a minha necessidade não está sendo atendida, rapaz. Viu, Gabriel? Então, sabe o que é a minha necessidade? Dar oportunidade para outros amigos. Você pode deixar eu dar uma oportunidade para outro amigo? Escolhe um amigo que você acha que poderia se dar oportunidade. Legal. E eu vejo traz ele para te ajudar. Mas não é para colocar daquela forma, puxa, mas como você fala, hein? Meu Deus, como você é chato. Isso você não conectou. Você traz sobre o fato para ele perceber o que ele fez. Ele vai ficar olhando para você. Infelizmente, crianças assim, tem duas coisas que a gente percebe, né, pelo meu tempo de experiência. Ou ele não tem voz em casa, ou ele é super mimado. Tá. Então, ele, passa por essa... Está evoluindo ainda. Então, a esperança que a gente tem, a prática da CNV, ela é uma constância. Você não fala inglês uma vez só. Você precisa praticar muito. Exato. Então, você tem que ter consciência se você quer mudar sua mindset. E você vai pegar, fazer uma vez, fazer 2 vezes, tentar conhecer a necessidade dessa criança. A criança não tem conta para pagar. A criança não sabe o que vai comer amanhã. Ela nunca te pergunta assim, o que eu vou comer amanhã, hein? Você já fez compra? Você pagou a conta de água e de luz? Ela não faz essa pergunta. Ela não é um mini adulto, né? Mas o que acontece? Ela tem energia o suficiente para perceber o que chama atenção. Então, se você se irrita com o comportamento dela, ela conseguiu o que ela quis. A necessidade dela foi atendida, de ser vista. Entendeu? Isso é péssimo, mas acontece que depende do adulto. Essa ferramenta da comunicação não violenta seria um grande diferencial para a gente atingir ainda mais os objetivos da recreação, seja ele qual for. Você tem que buscar conhecer o recreador na mais profunda conversa. Então, planejar é um dos pontos mais importantes da nossa vida. Então, eu tenho que conhecer quais são as necessidades do meu recreador. Então, eu tenho um recreador que ele é ótimo para correr, para futebol, ele é um pouco mais ágil, ele tem essa estrutura. Mas eu tenho um recreador que ele é muito calmo para contar a história.
Eu tenho um recreador que ele gosta de um papinho aí à parte e tal. Não adianta você delegar para o outro o que ele não consegue fazer. A gente só dá o que a gente tem. Certo. Então, o conflito, ele nasce quando a gente não respeita o outro. Então, por exemplo, você tem que saber o perfil desse funcionário que você está trazendo. Não é apenas, olha, o cara parece bonitinho, ela é bem bonitinha, vai dar certo lá, o povo gosta de meninas mais bonitinhas, de rapazes mais jovens e tal, numa estrutura corporal ou mental, e que seja assim, ok, não tem problema nenhum, mas que você conheça a parte intrapessoal dessa pessoa. Então, é importante utilizar a CNV na equipe, porque, por exemplo, quando eu faço no escritório, quando eu faço numa empresa, porque a CNV ela não tem faixa etária, só muda a postura. Então, quando eu faço em escritório, faço em condomínio, faço em empresas, o que eu faço primeiro? Eu tenho que ver se cada um está colocado no lugar certo. Porque isso é a primeira estrutura. Se você está na posição de atendente e você é um ranzinza, não vai funcionar. Mas o ranzinza também tem expertise para documentação, para fazer chamada na recreação, para perceber qual criança que passou mal, para comprar os produtos para o dia da recreação. Ele tem uma função, ele é um bom fotógrafo, ele é um bom equipe de som. Eu vejo assim, muitos ranzinhas que são ótimos de bastidor, isso é impressionante. Ele gosta da recreação, ele quer ser feliz nessa atividade, mas ele não consegue dar o mais do que ele tem. Ele tem ali um potencial, porque todos temos potencial. É o melhor dele. Então, a gente tem que olhar o que permeia a vida dessa pessoa. Aí eu vou perguntar de novo, que eu já perguntei em outro áudio. O que está vivo dentro de você? E aí você vai ter tudo com aquela pessoa. Então, assim, hoje a gente percebe nessa evolução que a gente está passando do coronavírus, é que tem muitas pessoas que você quer que ela lave louça, mas ela não gosta, ela não faz, não adianta você ficar martirizando aquela pessoa. Mas ela deve ter uma expertise para fazer outra coisa dentro desse lar. E aí, se você valorizar aquilo, você não fica querendo controlar o outro. Exato. Né? Porque você pode ter um profissional do seu lado que tire essa criança da roda que você citou, que atenda a necessidade dessa criança e que você consiga trabalhar com o resto da equipe. Você pode pensar em alguém que tem essa expertise. Certo. E aí você vai perceber que o resto flui. E ainda você pode perceber que tem muita criança que quer atendimento individual. Ah, tá. Então, Arlete, a gente está chegando já no final da nossa gravação. Eu queria que você deixasse aqui algumas referências para o pessoal que quer saber mais sobre o tema da comunicação não violenta. O que você pode indicar para essa turma aí? Eu deixo os meus contatos, né? Eu tenho o e-mail, eu tenho um canal no YouTube, a Mãe Girafa. Eu tenho meu e-mail, que é arlete.psicopedagoga, repito, @gmail.com. Posso deixar meu WhatsApp que você pode passar para quem quiser, porque eu entendo assim, uma leitura na qual estão todos postados no meu Facebook, Mãe Girafa, que está no meu Instagram, Mãe Girafa, são boas. Mas a CNV promove a prática individual, sabe? E se a pessoa quiser ter uma escuta empática comigo, eu entrego gratuitamente. Uau. Eu posso ouvir. A escuta empática, ela dura pouco tempo, mas eu consigo ajudar a pessoa a nortear o que está vivo dentro dela. E aí depois, se a gente se conectar mesmo, se a pessoa sentir felicidade, daí depois a gente conversa, daí depois a gente vê. Eu faço a roda da comunicação não violenta para o mundo todo, para qualquer país, para qualquer estado. Então, se a gente também quiser combinar essa possibilidade, não tem problema para eu viajar e estar com vocês. Eu acho uma boa. Olha, vamos marcar uma roda
dessas com recreadores. Eu acho que vai ser super construtivo. A gente agora está fazendo muito pela internet, não é o mesmo propósito, a não ser que a pessoa esteja num lugar bastante silencioso, né? E isso é muito importante, porque os ruídos, né? Os ruídos das nossas pessoas em redor, às vezes implica e não favorece uma boa reflexão. Exato. Né? Então existem muitas obras, né, de Marshall Rosenberg que eu indico, muitas obras interessantes da comunicação não violenta. Existe até PDF na internet, mas se a pessoa ler o livro e quiser conversar comigo, eu estou à total disposição, porque para mim, depois do que eu recebi do universo e de um Deus aí lindo, maravilhoso, eu só quero levar o amor para as pessoas. Que bacana. Já levou amor, já trouxe amor para mim e para toda a turma que está nos ouvindo. Eu vou deixar as suas redes sociais aqui na descrição do nosso episódio. E mais uma vez agradecer o seu tempo, sua atenção, todo esse conhecimento vasto que um episódio, 2, 3 episódios não vão gastar. É só para gerar essa lombriguinha para as pessoas irem cada vez mais atrás de conhecimento. Muito obrigado, Arlete. Mãe Girafa aqui conosco no Dinamizador. Muito, muito obrigada. Boa tarde a todos, ou boa noite, eu não sei, depende do lugar. E o meu respeito eu entrego, confio, aceito e agradeço. Obrigado. Um beijinho. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau, tchau. Então, gostaram? Olha, eu achei sensacional conhecer um pouco mais sobre a comunicação não violenta, essa ferramenta que com certeza vai fazer com que a nossa sociedade evolua coletivamente. Ter um ouvido empático, escutar mais e saber como conversar. Eu acho que a gente está precisando um pouquinho disso, não é não? Então, colocar isso em prática na sua animação certamente será um diferencial. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tamo junto e misturado. Fui!